Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Um Quarto Pronto para o Meu Bebê. Aqui a gente vai conversar sobre dicas, estratégias e comportamentos que podem te ajudar a contribuir, para que você diminua a sua ansiedade, ganhe tempo e deixe pronto o quarto do seu bebê. Eu sou a Lorena Barros e o episódio de hoje é: você também precisa olhar para as bandejas assim. Bom, eu fiz um roteirinho, eu vou seguir por ele para que a gente possa ir fazendo uma live super interessante para vocês. Bom, essa é a oportunidade para você que está aí começando a planejar o quartinho do seu bebê, entender um pouco mais as bandejas que existem no mercado, entender a sua real utilidade. Quando a gente está no inicinho dessa trajetória, às vezes a gente não consegue entender se elas são realmente interessantes de serem colocadas, se elas vão ter uma grande utilidade. E aqui eu pretendo compartilhar com vocês um pouquinho dessas ideias. Também quero falar das possibilidades de uso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das dicas que a gente vai conversar por aqui. A segunda pergunta, existe certo e errado dentro dessa ideia da montagem da bandeja para o quarto do bebê, do kit de higiene? Eu quero te dizer que não existe certo nem errado. E no fim dessa live eu vou te dar uma dica para que você possa pensar de uma maneira estratégia a compra da sua bandeja. Tenho certeza também que vai ser muito útil para você. E aqui eu vou acompanhar os comentários. Se você que está aí do outro lado tem dúvidas, quer me ajudar, perguntando coisas que você acha muito interessante, manda pergunta ali nos comentários que hoje eu vou tentar interagir mais com vocês. Bom, muitas mães, a primeira coisa que analisam quando vai comprar uma bandeja é o valor, Muitas pensam, eu só vou usar as bandejas durante essa fase inicial do meu bebê, eu vou colocar um valor muito alto nessa peça e o que eu vou fazer com ela depois? Existe N possibilidades para você trabalhar essas bandejas na sua casa, em outros cômodos. E no fim dessa live vai ter uma dica interessante para que você possa sim utilizar elas dentro da sua casa. E aí, acompanha aí que você tem certeza que você vai gostar. Vou começar a compartilhar com vocês algumas fotos. As fotos não existem em uma ordem e nelas eu vou analisar o que é interessante nessa bandeja. A gente vai conversar sobre as formas, analisar também o que você pode colocar ali dentro. Vou compartilhar com vocês também dicas do que funcionou para mim, do que não funcionou. Existem muitos itens que estão sendo muito mostrados no mercado, garrafas térmicas que muita gente gosta, divulga, mas comigo elas não funcionaram. Então eu vou mostrar para você essas fotos e a gente vai conversar, tá certo? Bom, vamos lá. Adicionar to screen. Bom, dentro de todas essas fotos, eu não separei essas fotos querendo dizer que eu gosto ou não do modelo. O meu objetivo é mostrar a maior possibilidade, as infinidades que existem no mercado, para que você entenda e escolha a sua, que tenha mais a ver com a sua cara, que tenha alguma composição interessante para o quarto do seu bebê. Se você ainda não tem nem ideia de tema, é mais interessante ainda, porque a partir do momento que você tem uma referência do que existe, fica muito mais fácil para que você faça essa escolha. Aqui, ó. Então, a primeira delas, e é uma bandeja que eu gosto muito do estilo, porque ela é muito versátil e você pode utilizar também depois que acabar esse período inicial de usar a bandeja, você pode utilizar ela em outros cômodos da sua casa, E por ela ser transparente, ela funciona muito bem em qualquer decoração que você tem em casa. São as bandejas de acrílico. Aqui eu vou olhar pro lado porque a foto aqui pra mim tá bem maior. Se vocês analisarem direitinho, existe essa garrafa térmica e muitas mães adoram esse modelo. Não foi esse modelo que eu utilizei no quarto dos meninos, então esse eu ainda não experimentei, mas esse modelo é muito tradicional, é uma garrafa vintage e ela durante o ano de 2019, 2018, ela foi o xodó das mães e eu acredito que ainda continue sendo. O interessante dessa bandeja é que se você tem um quarto, às vezes com cores mais carregadas, ou uma decoração muito cheia de detalhes, o acrílico transparente ele vai trazer pra gente uma leveza pro espaço. Então você consegue compor a bandeja, mesmo ela sendo grande, mesmo tendo vários elementos, de uma forma mais leve. Por isso que eu gosto tanto desse modelo. Aqui também vocês podem reparar que a mãe compôs, colocou aqui um espaço para colocar o dentinho e o cabelinho do bebê, é muito utilizado.
aqui do canto direito, do canto esquerdo aqui embaixo, essa é uma peça de prata da Modale Baby, que também eu já ganhei pros meus 2 filhos. E elas são muito úteis porque, além de realmente guardar o dentinho e o cabelinho, elas fazem uma composição linda em qualquer cantinho do cenário. Aqui ela colocou um item de decoração também, colocou uma bonequinha, e lá no fundo vocês podem analisar que existe o potinho de acrílico, são 2, e você pode colocar assim, esses itens dentro desses potinhos de acordo com a fase. A fase inicial, quando o bebê é recém-nascido, a gente acaba utilizando mais coisas, né? A gente usa mais gaze, usa mais algodão. Aí, assim, tem os itens que a gente precisa ter na bandeja para poder cuidar do umbigo do neném. Então, a gente acaba utilizando mais. Mas, ao longo do tempo, esses itens vão diminuir. E aí, vocês vão ver que a bandeja acaba ficando um pouco mais organizada. O grande intuito da bandeja no quarto do bebê, para além da decoração, é setorizar. Colocar os itens que são ideais para você limpar o bebê em um determinado local. Isso é muito útil para você, que pode ter outras pessoas que te ajudam a tomar conta do neném, ou também para babá, para os outros moradores da casa, saber que caso um item seja perdido em algum outro canto da casa, a bandeja é o ponto de encontro desses itens. Na minha casa acontece muito. Perdeu o bico, quando a gente acha, a gente coloca na bandeja. A pomada tá sobrando, tem pomada sobrando, coloca na bandeja em um frasquinho especial. Então, você pode, assim, se analisar e entender o que você vai precisar em cada fase. Porque, como eu falei pra você, não existe certo nem errado. Cada mãe, ela acredita em um processo. E aí, daqui a pouco eu compartilho com vocês também um pouco mais dessa experiência que eu tive na construção das bandejas dos quartos dos meninos. Essa bandeja também, ela tem a molheira. A molheira dessa bandeja eu achei muito interessante porque ela veio com uma tampa. Então, se você está no início do bebê, tá recém-nascido, a garrafa térmica, o uso dela é para que você coloque água morna. E aí, ao longo do dia, a água permaneça quentinha para você limpar o bumbum do neném junto com o algodão. E aí, você entorna essa água quente exatamente em cima da molheira. E você pode também utilizar de outras formas. Com a opção da tampa em cima, você retira a hora que você quiser, ela vira um porta-objeto. E eu adorei essa composição e por isso que eu quis tanto mostrar para vocês essa nova funcionalidade da molheira. Se coloca uma tampinha, ela vira um porta-objeto. Eu gostei muito dessa ideia. Bom, essa aqui é uma opção para vocês, mães, que estão muito na dúvida do que vocês vão fazer com as bandejas depois que acabar essa fase, depois que você desmontar o quarto. Como eu falei, o investimento nessas bandejas nem sempre é baixo. Então, é muito interessante você já analisar o que você vai poder fazer com essa bandeja depois. Caso também você não queira ter um outro filho, guardar para o bebê, né? Essa é uma opção interessante, colocar no restante da casa. Essa aqui é uma composição da Mimurta, que é uma loja aqui em Belo Horizonte que ela vende bandejas e acessórios para bandejas em mármore. E ela tem uma infinidade de modelos, tamanhos, acabamentos. E eu gostei muito dessa opção que eu quero mostrar para vocês porque é uma bandeja retangular. E aí, lá na loja, você monta de acordo com o que você quiser criar. Nessa composição ela colocou ali um porta-sabonete líquido, colocou um difusor de ambientes, que eu não aconselho o uso do difusor ambientes para quarto de bebê no início. Em uma outra live a gente vai se aprofundar nisso, mas não é interessante a gente dar muitos estímulos olfativos para a criança logo no início, quando ela chega em casa, porque ela precisa reconhecer a mãe e o leite, né, que é o alimento dela. E ela faz esse reconhecimento justamente pelo cheiro. Então, se a gente fica criando muitos estímulos olfativos para ela nessa fase, ela pode se confundir um pouco e não é tão interessante. Mas é uma possibilidade de uso em qualquer outro canto da casa. Aí aqui ela colocou um potinho com tampa, colocou um porta-vela. No caso, você pode substituir esses itens. O porta-vela ele vira um pote, então você pode colocar ali escovinha de cabelo, ou itens menores, ou até mesmo se tornar um porta-bico. Você pode usar da criatividade para que depois você possa utilizar essa peça em outros cantos da sua casa. Aqui eu também gostei muito que existe um porta-toalha, então aqui pode ser um espaço onde você deixa ali as toalhinhas onde você vai limpar o neném. E ela tem 2 arranjos também nessa composição.
Eu gosto muito de plantas em quarto de bebê. Nós somos seres primitivos, né? Então a gente precisa desse contato com a natureza. Se você tiver essa oportunidade, a sua bandeja for assim maior, coloque sempre um ponto de verde no quarto para o seu filho. Tenho certeza que ele vai se sentir muito mais aconchegado. Nós adultos somos assim, por que as crianças não seriam, né? Tenho certeza que ele vai adorar. Agora vamos pro próximo item. Essa aqui é uma bandeja que é muito tradicional. E o interessante dessa composição é que existe um bichinho de pelúcia na bandeja. Continuo frisando para você, não existe certo e errado. A bandeja, ela é sim uma peça de decoração, uma peça útil, e você pode abusar desses adornos da forma como você preferir. O bichinho de pelúcia na bandeja é muito ideal para criança um pouquinho maior, para que você possa brincar com ela durante a troca. De início eles ficam muito nervosos, muito agitados. Então, se você tiver essa estratégia, quando ele tiver 4, 5 meses, tenho certeza que ele também vai gostar muito e vai te render aí umas boas, assim, né? Uns bons momentos mais tranquilos. Deixa eu acompanhar para ver se tem comentário. Ainda não. Aí aqui nessa bandeja eu gostei bastante, porque vocês podem reparar que ela é toda de cerâmica, né, ou porcelana branca, e a composição dela é feita por uma espécie de gominha. Então, você coloca a cor que você quiser, e depois que passar esse período, você pode retirar essas gominhas e também utilizar de uma outra forma, num próximo quarto de bebê, ou em outros pontos da casa. A garrafa térmica, a partir do momento que você para de limpar o bumbum do neném com essa água um pouquinho mais quentinha, você também pode utilizar ela como a garrafa de café da sua casa. Então, se você está insegura, eu coloco uma garrafa dessa tão cara nesse espaço, depois eu não vou usar, lembre que você pode aproveitar para compor as mesas postas da sua casa na hora do café. É o que eu fiz com a minha e deu muito certo. Então você pode pensar numa cor estratégica, lembrando que depois ela vai ficar num ponto especial da sua casa, a mesa de café. Bom, aí agora vamos passar para a próxima opção. Essa aqui eu fiquei apaixonada. É uma foto referência também que eu encontrei na internet para compartilhar com vocês. Eu fiz várias pesquisas, então quando for projeto autoral eu vou mostrar. Mas essa daqui é uma bandeja de madeira e eu me encantei com ela porque os potes são de vidros e ele tem esse acabamento com uma tampa de alumínio, de uma tampa bronze por cima. Então eu achei que essa composição ficou muito sofisticada. Muitas mães pensam que o vidro não pode ser utilizado perto da criança, mas se você parar para analisar, a cerâmica também acontece da mesma forma. Existe a possibilidade de quebra. E uma das coisas que eu venho aprendendo com a neuroarquitetura é que você precisa criar experiências para o seu filho. E quando você cria essas experiências que você está acompanhando, que você está ali do ladinho da criança, é muito mais interessante para ela, porque dessa forma você pode corrigi-la, mostrar, fazer com que ela realmente aprenda do seu lado de uma forma segura. Então, se você está trocando o seu bebê ali o tempo todo, tá ali com a cerâmica ou com um potinho de vidro, é um momento importante. É um momento em que você vai estar ali do ladinho dele, e esse momento também de criar experiências não precisa funcionar só para as bandejas. Ele funciona no quarto como um todo. Muitas mães deixam de criar experiências para o filho com receio do que pode vir a acontecer. É claro, gente, que acidentes acontecem, mas também retirar tudo do ambiente sem que você deixe que seu filho tenha essas experiências no espaço dele, o que vai acontecer é que quando ele tiver contato com os ambientes lá de fora, externos da casa dele, ele vai se encontrar num mundo tão diferente que ele não vai saber se portar. E aí é onde mora o problema, porque aí você vai ter que ficar ali do lado dele o tempo todo, mostrando pra ele as coisas que você deveria ter mostrado pra ele em casa, ensinando pra ele ali o que ele pode ou o que ele não pode pegar. Então acho que essa ideia vale muito a reflexão. Então esses potinhos de vidro aqui, eles trouxeram um charme. Vocês podem ver que a decoração nesse caso era uma decoração muito clean. E se você utilizar ali dentro de itens coloridinhos, como cotonetes coloridos, hoje existem no mercado N possibilidades de cores de cotonete, de bastões de cotonete, você pode fazer com que os itens que fiquem ali dentro dos potinhos também façam parte e deem vida para essa decoração. É uma ideia muito bonita e eu gosto muito dessa conjugação de texturas de madeira com vidro. Eu acredito que ela seja assim, além de aconchegante, ela também é muito sofisticada.
Essa outra opção é uma opção que eu amei, da Celina Dias Baby, e eu busquei muito bandejas de bambu para quarto de bebê. Como eu não encontrei, assim, né, com bambu natural, eu acabei encontrando essa daqui, ela é pintada, ela é toda de bambu. Vocês podem reparar aqui, o bambu que tá na bandeja, ele é pintado. Internamente da bandeja existe uma textura diferenciada, então isso atrai o olhar. E aí, em cima dos potinhos, existe o acabamento do bambu natural e também o detalhe da garrafa térmica. Eu fiquei encantada com essa composição, porque quanto mais texturas, melhor. Quando a gente começa a analisar o nosso corpo, a gente entende o mundo através dos nossos contatos, né? Dos 5 sentidos com o ambiente. E o tato, ele cumpre um papel muito interessante dentro desse contexto. Você descobre o mundo, a textura, a temperatura dos materiais a partir do toque. E muitos materiais a gente consegue perceber pela visão se são materiais quentes, se são materiais frios, se são ásperos, se são lisos, se são materiais que podem vir a te causar algum dano ou não. Então é muito importante a gente também criar essas conjugações, essas combinações de texturas dentro do quarto do seu bebê. É uma composição linda que eu também gosto bastante. Aqui é mais uma opção, a mesma combinação, só que vocês podem reparar que na foto anterior existe uma composição ali com um abajur. E aqui ela fez a mesma composição já com uma plantinha do lado. Olha como a ambiência muda, e eu gosto muito dessa ideia de colocar a plantinha verde no quarto do bebê. E aí aqui, esses tons de verde, quando você olha para o verde, eu gosto muito desse exemplo, que o verde te traz uma certa tranquilidade. Quando a gente olha para o rosa, ele não traz um certo aconchego. Então as cores, elas trazem pra gente sensações diferentes. Então é importante a gente analisar também a bandeja, que é um item que vai ficar muito próximo do seu bebê, através dessa visão, né? Pensando não só nos materiais que existem ali, nas experiências que a criança pode ter de contato através daquela combinação, mas também das cores. O que essas cores vão trazer para o seu bebê? E aí o rosa ela vai te trazer mais aconchego, eu sinto mais afetividade, e o verde ele me traz um espaço mais livre, mais amplo e me acalma. Então também comecem a fazer essas análises com vocês. O que vocês sentem quando vocês olham para o mesmo material com cores diferentes. É muito interessante essa ideia. Aqui são as famosas bandejas de prata, mas nessa aqui eu quero mostrar um detalhe muito interessante, porque como eu expliquei pra vocês, na primeira gravidez eu utilizei a garrafa térmica e na segunda eu também utilizei essa tão queridinha do mercado e ela não deu muito certo. Ela não guardou a temperatura do líquido e aí quando eu enchi ela com a aguinha quente, eu via o vapor saindo pelo biquinho. Então eu comecei a ficar um pouco restritiva com essas bandejas, com essas garrafas térmicas que são muito decoradas, porque eu comecei a reparar que, como acontece em muitos outros casos, nem sempre a estética vale a pena. E acabou que eu não troquei, eu mantive ela ali, mas não foi tão funcional. Essa ideia aqui que tem nesse kit de bandeja prata, se vocês olharem a garrafa térmica, é uma garrafa tradicional, ela não é tão bonita, né? Porque a gente realmente vai muito na estética no caso dessas garrafas charmosinhas, mas ela tem a opção da gente retirar ela dentro desse vaso de prata. Então, aqui, ó, a gente remove ela e futuramente isso pode virar para você um vaso de plantas. E você pode utilizar tanto no quarto do bebê, quanto também em qualquer outro ambiente da casa. Eu gosto muito dessas peças versáteis. O restante da bandeja, vocês podem ver que ela não varia muito. Existem muitos cursos de aleitamento materno, de cuidados com o bebê, e existem algumas variações entre uma metodologia e outra. Existe a metodologia que vai falar com que você utilize o algodãozinho, existe a metodologia que vai dizer para você utilizar a gaze para limpar o bebê. Dentro de todos esses vieses, você consegue compor o que é necessário dentro dessa ideia de 2 frasquinhos e um bowl. O que eu aumentaria nesse caso seria a quantidade de vasinhos, de potinhos. Eu gosto muito de 3. Eu acho que é o ideal para você colocar um cotonete, você colocar um como porta-objeto e o terceiro você colocar como algodão. Eu acho que essa é
essa é a montagem perfeita. 3 potinhos, uma molheira e a garrafa térmica. Vamos passar para o próximo. Aqui também uma outra ideia, porque vocês podem apaixonar por um modelo de bandeja. Só que aí esse modelo de bandeja não comportar tudo que vocês queriam. Nesse caso, lembrem que o entorno também pode ser explorado. Você não precisa necessariamente colocar todos os itens dentro da bandeja. A bandeja, como eu falei, ela é um item que traz setorização, ela traz organização para o espaço, mas você pode colocar a garrafa do lado de fora, itens que sejam maiores, porque os pequenininhos você pode vir a perder, né? E sempre lembrar que o entorno é possível de ser explorado, né? Então você tem um cantinho e não só uma bandeja que está sendo decorada e bem trabalhada. Aqui também vocês podem reparar que ela colocou uma planta e aqui ela utilizou um vasinho bem fino, estreito, para colocar essa plantinha. Então ela não deixou de existir no espaço. Ela não teria espaço aqui para um vasinho maior, mas essa composição ficou assim extremamente clássica. Inclusive ali no fundo não tem a ver com as bandejas, mas vou mostrar para vocês aqui o ursinho da Silvia Polito. Aqui tá aqui de fundo com uma hortênsia. Gente, os ursinhos da Silvia são incríveis e eles realmente ajudam muito a compor um cenário. São lindos. Pra quem não conhece, entra no Instagram dela, que os ursos são assim incríveis. Cada um mais apaixonante do que o outro. Essa aqui é uma opção que eu adoro, muito bonita. E depois, se vocês gostarem de alguma muito específica, me manda que eu coloco pra vocês a referência, porque nem sempre eu vou lembrar de cabeça onde eu encontrei cada uma delas. Mas essa ideia é para mostrar para vocês que existe também a possibilidade de você fazer assim de um item muito simples e muito clean, né, um objeto muito personalizado para você. Existe a pintura em porcelana e olha como ficou linda essa pintura. E os detalhes dela são todos feitos com fios de ouro, então possivelmente ela foi pro forno, então eles queimam esse detalhe em ouro e fica esse friso lindo que compõe todo o ambiente também. E aí dentro disso você pode assim viajar. Se você tem perto de você uma pessoa que faz esse tipo de pintura, o céu é o limite, porque você pode pegar o seu tema e fazer algo muito personalizado para você. É um item que, nossa, é muito lindo e que é um acessório que você vai guardar para sempre. Essa opção é para aquelas mamães que não querem nem bandeja retangular, nem bandeja oval, nem redonda, que quer algo um pouco diferente. Esse aqui é a bandeja que é o hexágono e ela também traz aquela ideia que eu falei para vocês, da molheira com a tampinha, né, que faz com que ela vire um porta-acessório. Olha só que composição linda. E vocês podem fazer, gente, N composições, não precisa ser uma cor só. Se você gosta do verde, você gosta do rosa, você gosta do azul, você pode fazer essa composição e criar algo que seja único, né? Não precisa você realmente fazer igual uma foto inspiração. O próprio nome já diz, é uma inspiração. Então você vai buscar naquilo que você tem acesso, com as cores que você encontrar no mercado, fazer algo que vai fazer com que a bandeja seja uma parte decorativa, que seja um espaço para ser que seja um espaço, né, de organização, mas que também seja única em sua composição. Aqui ela trouxe também essa nuvem. Essa nuvem ela é uma espécie de luminária que ela é acesa por bateria. E olha o que charme que não ficou essa bandeja, porque a partir do uso dessa luminária, ela cria uma iluminação indireta em cima da bancada, que não vai ofuscar o olhinho do bebê, que vai fazer com que fique um ambiente extremamente gostoso, aconchegante. Então, o interessante é a gente fazer o uso da estratégia que você precisa de acordo com o seu contexto. O seu contexto é único, então por isso que é tão interessante você analisar os pontos que você precisa criar no projeto de acordo com a condição que você tem para investir e criar e abusar, né, das N possibilidades que a gente tem para criar esse espaço. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma opção que eu acho também muito interessante, mas que eu não vejo muitas pessoas usando. As cestas de crochê. Elas são muito bonitas, existem N artesãos na internet, eu pesquisei algumas. Se você tiver interesse numa dessa, me manda um direct que eu mando pra você a referência. Que aqui
ela compôs de uma forma diferente. Além dela criar a composição da bandeja, aqui ela foi criando as composições que podem ser colocadas no banheiro, podem ser colocadas em nichos do quarto. Então, além de explorar esse espaço, você vai trazendo uma unidade para o quarto como um todo. E como vocês podem ver, o crochê ele também te dá uma gama de possibilidades. Se você gosta dessa ideia, mas não gosta dessa utilização de 3 cores, por que não fazer uma cor só? Ou não, Lorena, eu amo cor, então eu quero colocar mais. Por que não? Então é um universo que se abre na sua frente. O importante é você entender o material que você gosta mais, que condiz com a ideia do quarto, com aquilo que você quer. Também precisa ser analisado a questão da limpeza, da funcionalidade da limpeza. Como você vai fazer? É você? É um ajudante? Né, de quanto em quanto tempo você está pretendendo limpar esse espaço, porque isso vai impactar também na sua escolha. Se existe uma bandeja de espelho no início, com essa questão de usar a molheira, às vezes a gente usa alguns óleos minerais, esses óleos eles tendem a cair ali na bandeja, na parte de espelho dela, então eles ficam um pouco meladinhos, você tem que limpar mais vezes. As bandejas de crochê, possivelmente você vai ter que lavá-las em algum momento. A bandeja de vidro, a manutenção é um pouco mais fácil. Por mais que fique um pouquinho mais suja, a gente só passa ali um produto para poder limpar o vidro. Então você tem que analisar também como vai ser feita essa limpeza dentro da sua casa. Peraí. Essa outra opção, eu também morri de amores, vou confessar pra vocês. Não sei se pela cor, não sei se pela composição como um todo, mas eu fiquei apaixonada com ela. Amei esse amarelo. E aqui é uma bandeja de couro. Olha como ficou muito bonita essa composição. E aí, os potinhos aqui, eles são todos respingados de dourado. Então, traz aí uma monocromia nos tons, né? O amarelinho com o dourado. Então, não grita muito. Mas olha para vocês verem como as texturas ficam diferentes, né? A gente não tem uma bandeja ali de espelho. A gente não tem uma de MDF. E aí, você consegue compor e visualmente entender direitinho a diferença entre o couro, a cerâmica e até o plástico, né? O material que é utilizado na garrafa. Essa é a garrafa vintage que eu falei pra vocês. Esses dois modelos, o modelo do início que eu mostrei pra vocês, um rosinha, e esse modelo, eles são muito parecidos. E o meu foi esse modelo sem as várias bolinhas. Depois eu posso mostrar pra vocês de novo. Aqui em casa ele não funcionou. Eu colocava a água dentro e aí eu via saindo o vapor da água pela biqueira dela. Então, assim, é um modelo que eu fiquei apaixonada, tanto que eu comprei, mas eu não testei, então testem a de vocês. Por N motivos, eu acabei enrolando para poder testar, e o que aconteceu comigo foi que na hora que eu precisei, eu não consegui. O resultado disso foi que eu acabei não comprando outra. E como isso aconteceu com o segundo filho, eu acabei já passando para o lenço umedecido, pulei essa etapa que eu tive, assim, todo um cuidado no primeiro, e já no segundo já fui utilizando mais o lenço umedecido, que pra mim era muito mais prático, eu não via tanto problema, ele não tava tendo irritação no bumbum com o uso do lenço umedecido, então acabou que pra mim ficou mais prático. Só que aí, acontece que, eu falei pra vocês no início da live, que era interessante a gente pensar nesses materiais pra gente colocar no restante da casa, né? O que aconteceu? Não pude utilizar ela como garrafa de café. Porque como ela estava saindo vapor, a minha ideia inicial, que era utilizar em outro cômodo da casa, acabou indo por ralo abaixo. Então, lembre sempre de analisar e fazer esse teste, porque ainda dá tempo de vocês devolverem, tá? Essa outra opção é para você que tá aí do outro lado, que gosta de um preto. Muita gente pensa, eu vou colocar preto no quarto do meu bebê. Como eu falei, não existe certo e errado para as cores. Existem as sensações que aquelas cores trazem e o que você quer fazer com essas sensações. Elas te incomodam? Se não te incomodam, ok. Te incomoda? Então tem que pensar realmente, será que eu uso, não uso? Então aqui, se você é fã do preto, quer muito colocar um item preto, ou você ganhou um acessório e que você pensa assim, nossa, isso seria muito útil para o quarto do meu bebê, você pode fazer essa composição como dessa foto. Você cria uma bandeja com uma outra cor, que seja uma cor neutra, uma corzinha mais viva, e aí você coloca o preto de forma pontual. Existem muitas decorações, hoje existem berços pretos, né, disponíveis no mercado. Então, já que você que é mãe, que está aí do outro lado e quer utilizar o preto,
essa pode ser uma estratégia, algo muito pontual, que quando o bebê inclusive crescer, caso você queira, o preto cabe em muitos ambientes de uma casa, né? Raros são as composições em que o preto não entra, que ele não compõe bem, assim como o branco. Raras são as composições que um branco não entraria bem. Então, existe a possibilidade, se era isso que você sonhava, um ponto de preto no quarto do seu bebê. Peraí, vamos para a próxima opção. Essa aqui é a opção muito parecida, porém quero mostrar para vocês de novo a questão de diferenciação das cores. E aqui também quero mostrar um detalhe. Se vocês analisarem aqui, a gente tem os dois potinhos com bolinhas e um potinho sem bolinha. Mais uma vez, a gente está brincando com a questão visual, né? Brincando com a sensorialidade de uma forma diferente. Então você consegue explorar, olha a quantidade de texturas que existe nessa composição. E nem por isso ela deixa de ser elegante, de ser interessante, visualmente bonita. Olha, aqui a gente tem o plástico, que é o elemento liso, a gente tem esses potinhos com as bolinhas, o mesmo potinho liso e ainda de fundo um vasinho texturizado que traz um outro olhar, né? E aí vocês podem reparar como a gente percebe os materiais pela cor e também pela forma como os materiais se comportam. Aqui a gente tem um material com muito brilho e logo atrás a gente tem um material que é muito mais fosco. Então o seu bebê ele vai começar a entender os espaços de um mundo ao entorno dele a partir dessas referências, mesmo que inconscientes. Por isso que é tão importante a gente explorar essas composições. Essa aqui é uma das que eu também amo. Não pelo verde, porque eu tenho muita paixão pelo verde, mas para mostrar para vocês essa diferenciação de textura. Olha como é muito diferente a gente olhar para uma composição muito parecida da anterior, mas a gente está trazendo a textura da madeira. E lá no fundo, caso você tenha algum item na sua casa, algum vasinho pequenininho que você goste, você não precisa sair investindo em todas as peças, né? Você pode explorar daquilo que você tem na sua casa também. Isso ali é um jarrinho de vidro que foi utilizado para poder colocar, inclusive, uma plantinha que nem é natural, é uma planta permanente. Eu já tive plantas permanentes na minha casa, hoje todas são naturais, mas eu acredito que isso também seja um processo, não existe certo e errado. Visualmente falando, o verde, independente da planta ser verdadeira, né, ou permanente, ele já vai trazer pra gente, a gente já vai alcançar aquilo que a gente deseja, que é a questão da tranquilidade, é ter o contato com o verde, com as formas da planta. Lógico que a ideal é melhor, mas não adianta eu falar para você utilizar a natural se você não tem interesse de ter o cuidado, se no seu dia a dia não se encaixa, se essa questão de ficar trocando água para você é mais complicada. Então tenta tratar o seu espaço e também tenta não se sentir culpada por às vezes não conseguir fazer tudo que as pessoas falam para você fazer, né? Não, como eu falei, não existe certo e errado, existe o que funciona para você, certo? E eu gosto muito dessa composição. E aqui a gente tem a madeira, a cerâmica, a gente tem o MDF embaixo, o MDF fosco, o vidro e o plástico. E olha como ficou rica e interessante essa composição. Gente, estão conseguindo entender tudo que eu tô falando? Quem tá aí acompanhando, comenta se eu tô falando rápido demais. Se tiver dúvida, manda aqui no chat, eu tô começando a interagir melhor. Espero daqui a um tempo tá bem melhor nessa interação no chat. Mas não deixa de mandar não, se tiver perguntas, se quiserem saber as referências, mandem no chat pra gente conversando. Essa aqui é uma composição que eu particularmente não morro de amores pelas tramas, pelo Vime nesse caso, mas é uma composição interessante também. Eu quero trazer aqui para você as possibilidades que existem. E nela aqui, ela tá toda branquinha. Vocês podem reparar que no fundo, aparentemente parece até uma imagem preta e branca, né? Mas não é. O fundo ali, vocês podem reparar que tem um papel de parede texturizado ali, em marrom, bege, um marrom mais escuro. Mas essa composição é mais clean mesmo. Mas existem no mercado N possibilidades de cor. E dentro dessa ideia, dessa composição aqui, vocês podem ter aquela mesma ideia que eu falei pra vocês lá atrás, da garrafa térmica dentro do vasinho de prata, né? Aqui isso acontece com o Vime, só que aqui no caso ele não é um vaso, né? Ele é só um entorno, então ele não vai ser assim tão útil pra vocês quanto aquela opção.
Mas existem possibilidades de mandar fazer isso no mercado. Então, se você quiser fazer uma espécie de vasinho para essa opção, fica muito mais interessante e eu acredito que você vai usar muito mais depois. Eu gosto muito de tudo que é versátil. Sempre que você puder ter peças que realmente vão ser utilizadas depois. Hoje em dia as coisas, quanto mais o tempo passa, mais caras vão ficando. A gente também cansa das composições. Eu já me cansei muito. Eu também acho que se fosse no vidro natural ficaria mais bonito, porque aqui ela ficou morta, né, flor de anjo? Ela ficou uma composição sem vida. Eu mostrei pra vocês tanta coisa com vida anteriormente, né? A gente falou do verde, do amarelo. É até interessante para que vocês possam perceber como que é um choque. A gente vê aquele tanto de cor, aquela quantidade de sensações que a gente tem, e o branco ele dá uma acalmada. Mas isso também pode ser uma estratégia que você queira. Um ambiente totalmente clean, super assim, suave. Se é isso que você quer, essa é uma ótima opção. Eu sou fã dessas opções de tramas naturais, que trazem vida. E o branco não é tão a minha opção. Aqui também, mais uma composição que está muito comum no mercado. Essas bandejas de madeira, com uma faixinha colorida e esses cíliozinhos, tem N possibilidades dela. Mas o que eu amei aqui foi esse acabamento com a pontinha de madeira. Também não é tão comum, eu gostei bastante, queria mostrar para vocês essas opções. Aí, como a gente estava falando da questão do branco, vocês podem não gostar tanto dessas composições brancas. Você tá vendo essa pontinha aqui de cima? O meu cursor deve estar passando direitinho para vocês verem. A ponta, né? Para poder acionar o sabonete líquido. Essa ponta existe de N cores no mercado. Então, aqui em Belo Horizonte, existe como se fosse uma galeria que tem N lojas aí que vendem essas peças, que aí ela pode ser prata, ela pode ser rosé, ela pode ser preta, ela pode ser branca. Tem muitas, existem elas coloridas de vários tamanhos, existem essas biqueiras de formatos diferentes. Então, se você quiser comprar uma bandeja mais tradicional e dar uma personalizada, pensando aí nessa parte superior do sabonete líquido, na válvula, né? É uma opção. Você consegue a partir dos itens que a gente tem no mercado. Dá pra fazer. Vamos para a próxima. Gente, vocês estão vendo que eu tô olhando assim, mas é porque aqui tá o chat, aqui tá as imagens, então tá um pouquinho misturado. Essa composição aqui eu adoro, é o do quarto do Bento, é um projeto autoral que a gente fez ano passado e a mãe Carol queria o tema safari e eu adorei a forma como a Carol trabalhou essa composição. Ela escolheu a bandeja retangular e aqui é uma bandeja muito tradicional, como eu falei pra vocês. Existe a molheira, existem os potinhos, existe ali o sabonete, o porta-sabonete líquido, né? Ou qualquer item líquido que vocês queiram pôr. Inclusive, no quarto do meu filho, hoje, eu coloco a loção hidratante dele dentro desse frasquinho. Pra mim ficou muito prático. E ali no fundo, ela colocou uma garrafa de inox. Então, assim, vocês podem ver que muitas mães ficam nessa, eu quero uma garrafa, né, uma garrafa prata que componha. O inox compõe muito bem com uma bandeja de prata. Você não perde a beleza dela pela garrafa ser de inox. Então, ficou muito bonita essa composição que a Carol utilizou aqui no quartinho do Bento. Eu espero que vocês tenham gostado, já que é um projeto autoral. Bom, essa aqui agora é a foto do quarto do Vitor. Eu vou contar pra vocês como que as coisas funcionam, né? Essa bandeja que vocês estão vendo aqui, eu utilizei no quarto do meu primeiro filho, do João Marcelo. Não é uma bandeja barata, essas bandejas geralmente elas têm um valor de investimento mais alto. E eu queria muito algo que fosse personalizado na época pelo tamanho que eu tinha. Então eu pedi para fazer essa bandeja desse tamanho. E quando você pensa em algo que você realmente gosta, o que acontece é que mesmo que você tenha um outro filho, que você explore um outro tema, você acaba colocando a mesma peça e trabalhando ela de uma forma diferente. O quarto do meu primeiro era um quarto mais provençal, era um quarto de príncipezinho. Então o que eu fiz dessa vez foi trocar os acessórios. Eu coloquei a molheira, os dois potinhos e coloquei também o pote, né, para algo líquido, para um item líquido. E ali eu explorei da cor, colocando não só a garrafa térmica colorida, quanto o meu trocador colorido. Essa que eu passei o aperto que eu falei para vocês.
sou apaixonada com ela e realmente ficou um item que ficou perdido na minha casa. O investimento dela não é alto, o valor dela é quase 300, não é baixo, é um valor de quase R$300. Então por isso que, pela experiência que eu passei, que eu tô aqui frisando para vocês, lembrem sempre de testar a garrafa térmica. Eu acabei não usando, como eu falei pra vocês, eu acabei desenvolvendo, né, outros costumes, porque eu falei, não vou comprar outra, e fiquei muito chateada, porque é uma garrafa que tem muito no mercado. Na época eu até pensei que poderia ser defeito da minha, mas depois eu descobri que não, que eu também vi outras mamães reclamando. Então por isso, meninas, fiquem espertas, tá? Vamos lá. Essa aqui é uma opção que, assim, quando eu vi, eu me apaixonei, arrebatou o coração. Por quê? Por conta da forma. Se você tá procurando também uma forma diferente, não quer retangular, não quer, né, tradicional demais, redonda, essa aqui é uma opção. É uma nuvem de madeira. Olha o tanto que ela é linda. Eu fiquei encantada. E eu também não sou muito fã de biscuit, mas eu fiquei apaixonada com a composição das texturas que ficou nessa bandeja, com o biscuit, que foi muito bem feito. Olha o detalhe dos bichinhos, né? Como eles estão posicionados, cada um numa posição, cada um trazendo um movimento diferente. Um tá escalando, a outra tá como se estivesse pulando uma cerca, a girafinha aqui embaixo. O leãozinho tá vindo com uma bolinha. E ali a gente ainda tem um elefante trazendo um balãozinho. E eu sem contar que o macaco tá aqui agarrado na garrafa térmica. Eu fiquei apaixonada com essa bandeja. E o interessante disso é que muitas pessoas pensam assim, tô fazendo o tema safari, eu vou colocar nuvem no quarto? O que tem a ver? Existem composições de temas que se conversam. Então você pode fazer o uso dessas formas diferenciadas justamente para trazer experiências diferentes para o seu filho. E eu gosto muito do que é diferente, né? Dessas coisas que trazem pra gente uma questão, né, mais visual, mais chamativa. E eu realmente fiquei apaixonada por essa composição. Eu depois mando pra vocês, quem quiser aí me pergunta depois. E aí a gente pega e conversa. As garrafas térmicas realmente são lindas, tem umas, mas aquela, tô correspondendo o comentário da Flor de Anjo, eu realmente fiquei muito decepcionada, porque quando elas foram vistas no mercado, e eu vejo que tá acontecendo isso muito, eles mandam dessas garrafas para quartos de artistas, né? Eles, por serem patrocinados, por às vezes ou terem ganho, ou tá sendo pago para isso, eles acabam expondo esses produtos. E aí o mercado acaba se apaixonando porque a gente confia que aquelas pessoas estão fazendo propaganda de algo que realmente seja prático e funcional. Só que o que acontece? Que nem sempre isso é verdade. Então, como aconteceu comigo, e eu quero compartilhar essa experiência com vocês, não caiam nessa, experimentem a garrafa antes, se possível, na loja. Então, fiquei apaixonada com essa composição e eu queria muito mostrar pra vocês, pras mamães que têm preconceito com biscuit como eu. Porque eu digo preconceito porque eu realmente nunca fui apaixonada com eles. Mas esse aqui, eu digo que esse aqui quebrou o meu preconceito com os biscuits. Falei, gente, se for bem feito, se for bem pensado e trouxer algo que seja inovador, realmente fica muito bonito. Aqui é essa composição sem a garrafa, pra vocês poderem ver. O formato da nuvenzinha eu achei lindo, ficou muito bonito. Essa aqui é mais uma daquelas opções de crochê que eu falei pra vocês. E essa aqui eu também gostei muito, porque a gente às vezes fica incomodada com as tags das marcas, né? Coloca ali igual essa ali é da Mari Crochê, e às vezes a gente fica incomodado. Só que se você souber escolher bem escolhido o seu item, você pode explorar dessas tags justamente para compor, né? Igual aqui no caso o crochê cinza com a tagzinha em couro marrom, ela cria uma sensorialidade diferente, essas questões de texturas diferentes e ainda fica muito bonita a composição. Então também tenham esse cuidado. Eu já vi marcas que tiram as tags dos produtos nas imagens para poder pegar e aparecer que o produto é clean. Só que aí quando chega pra gente, tem as tags. Então assim, fiquem espertos com isso também e reparem, porque não me incomoda, mas pode vir a incomodar você. Então também repara nisso. Vamos lá. Essas aqui também, eu fiquei apaixonada, fiquei realmente muito encantada. É da Modali Baby. A Modali Baby é inclusive da marca da garrafa que eu falei pra vocês.
mas como os outros. Tive um problema com a garrafa, mas não quer dizer que os demais produtos da marca não sejam lindos. Tanto é que eu trouxe vários para mostrar. Olha para vocês verem quanto é interessante a gente pensar nas formas. Aqui a gente tem bandejas com as pontinhas redondas, que trazem pra gente para as mamães que estão muito preocupadas com o bebê machucar, né? Às vezes esbarrar, principalmente a bandeja por ser um item muito próximo ao bebê. Essas aqui, ela tem a opção delas com as bordinhas redondas e aí uma infinidade de cores. E quando eu mostro para vocês essas fotos com muitas cores, lembrem de se perguntar o que cada composição traz para vocês. Por exemplo, para mim aqui, essa é uma composição clean, mas assim, né, clean que eu digo assim, preto e branco, é uma composição tradicional, mas neutra. Ela não me desperta tantas coisas, eu fico um pouco apática. Já essa aqui do lado, a gente tem uma composição que é verde, branca, com amarelo, e aí quando eu olho para ela, eu já me sinto alegre. E aquela lá de trás, que já é até o tom da cor faz diferença, né? Aquele ali já é um amarelo mais fechado, a tampa já tá preta, a bandeja já tá preta, eu já fico um pouco mais assim, tensa, já não me traz tanta leveza quanto essa composição da direita. Então, se atentem sempre para isso, para tudo que vocês forem colocar no quartinho do bebê de vocês, principalmente esses itens com cor, né? Qual é a sensação que eu tenho quando eu olho para aquilo? Porque possivelmente, lógico que somos seres únicos e cada um tem uma intenção e uma sensação diferente, possivelmente pode ser a mesma sensação que o seu bebê vai ter. Inconscientemente, ele já tem essas sensações. Então, por isso que é importante a gente se preocupar com isso. Essa garrafa é um novo lançamento da Modali Baby, é a Fly. Não experimentei ela, ainda não tive essa oportunidade de ter uma mamãe que tenha colocado ela dentro do quarto, até porque, como eu falei pra vocês, ela é lançamento, mas eu acredito que essa seja uma possibilidade, caso ela funcione, de você ter uma garrafa térmica clean. Existe N cores dela, para as mamães que não queriam aquela coisa muito vintage, muito cheia de frufru, a Modali Baby lançou essa opção em que ela é mais leve, o visual mais clean. Então eu também quis trazer para vocês essa possibilidade para vocês colocarem na bandeja de vocês, depois de testar. Tá vendo? Então aí o contraste com a garrafa vintage, que é a que eu comprei, tá vendo? Então, assim, essa aqui é pra aquela mamãe, assim, mais dinâmica, aquela mamãe, sabe aquela mamãe, assim, workaholic, agitada? Eu vejo ela, eu lembro muito desse estilo de mãe. E essa aqui já é para as mamães mais românticas, né, que querem um quarto mais cheio de detalhes e tudo mais. Tá vendo aqui? É a Fly no tom rosa. Olha o quanto ficou bonita essa composição. Eu gostei bastante, para poder mostrar para vocês também que a Vintage é uma garrafa maior, essas garrafas cheias de detalhes. Essa aqui ela é muito, muito fina, então acaba compondo em bandejas um pouco menores. Então é uma possibilidade para você que não tem muito espaço. Mais uma vez a Vintage, gente, essas fotos são da Modali Baby, por isso que estão todas com as garrafas dela. E essa aqui é para aquela mamãe que adora preto e branco e tem medo de colocar no quarto, e para aquelas que amam formas e geometrias diferentes. Olha a composição rica que ficou a madeira, com a bandeja dentro com formas, e aqui a gente tem os potinhos e cada um com uma forma diferente, com um elemento diferente. Isso estimula o bebê, traz outras experiências para ele. Eu achei interessante quando eu estava medindo um quarto da Cecília e do Augusto, e o Augusto ele tem 2 aninhos, mas ele já sabe todas as formas. Então, se você tem um filho que é mais velho, você não precisa idealizar que o quarto é só do seu bebê, do recém-nascido. O filho mais velho, ele também vai entender aquele espaço como um ambiente repleto de experiências para ele. Então, ele pode vir, você pode fazer desse momento que, vocês vão ver, se você tem o primeiro filho e está pensando no segundo, ou tá grávida do segundo, o que acontece é que eles ficam um pouco enciumados, né? E fica aquela coisinha. E aí, o interessante é a gente criar estratégias no quarto do novo bebê para fazer com que, enquanto você tá ali trocando o bebezinho, às vezes o mais velho tá do lado e você pode ter algo que possa atrair a atenção dele. Então eu gosto muito de pensar nessas estratégias. Ah, filho, enquanto você tá trocando qual que é essa forma? É como se você estivesse dando atenção pros dois. Esses momentos são importantes também, né? Acabar com o ciúme. Essa aqui é mais uma opção de bandeja, e aqui eu quero dar para vocês a ideia dos tecidos.
Você pode não querer uma garrafinha de cerâmica, potinho de cerâmica. Você pode estar com uma composição, por exemplo, do seu filho mais velho que é toda clean, ou que você ganhou de presente que é toda clean, mas está querendo dar um up. Essa aqui são capinhos de linho e você pode mandar fazer essas capinhas de linho, de couro. Eu usei no do meu primeiro filho de cetim. Então, você pode dar um novo ar se você já tiver a peça, ou você pode também fazer essa brincadeira caso você tenha ganho um item que você não tá querendo desfazer. Isso também acontece, viu, mamães? A gente ganhar itens que a gente fala, ai, isso não daria no quarto. Uma estratégia é você pensar em como pode fazer para renovar e dar uma cara nova para esses itens. E aqui eu também achei muito interessante, porque ficou por conta das bolinhas de futebol, esse acabamento final para trazer uma vida para esse espaço. Essa aqui eu trouxe porque é muito comum no mercado, bandejas feitas em artesanato com pérola. Então eu trouxe para vocês verem também que existe. E também essa aqui, o diferencial dela é que o acabamento, ó, os lacinhos, eles estão presentes na própria cerâmica. Então tudo que é colocado gesso, que é colocado ali, às vezes com uma pinturinha, aí coloca e prega o item em cima da tampinha, pode vir a soltar. Então, se você tem essa preocupação, às vezes uma possibilidade para você é justamente ter o elemento ali por cima já compondo a cerâmica. É uma ideia bem interessante. Essa aqui também é uma outra opção para poder colocar no quarto da mamãe, né, do bebê. E aqui ela não é retangular, vocês podem reparar que ela ela tem uma forma retangular, mas ela é como se fosse uma nuvem também, tem um desenho diferente. E aí aqui é a exploração dos itens de prata e a mescla com uma garrafa térmica de uma cor diferente para trazer também uma vida para esse espaço. Quebrar um pouco dessa questão de usar todas as bandejas pratas, né? Tudo prata, os potes pratos, a molheira prata. Então é uma opção para você que quer usar a bandeja prata, mas quer quebrar um pouco desse tudo prata. Eu gosto muito. E aqui o interessante também é vocês se preocuparem com a altura dos potinhos. Muitos potinhos estão vindo muito pequenininhos e você não consegue fechar nem um cotonete. Então lembrem de experimentar. O dia que vocês forem sair para comprar bandejas, leve pelo menos um cotonete para que vocês façam esse teste. Agora, essa aqui é uma opção que eu quero mostrar para vocês, é de uma empresa da Leila Home aqui em Belo Horizonte. Ela utilizou, a Ana Paula Sieber, ela utilizou as bandejas da Leila no projeto da filha dela, da Vicky, e eu gostei muito porque ela tem vários ambientes no quartinho e vocês podem ver que ela foi explorando de formas diferentes. Olha como é que ela tratou esse espaço. Ela colocou ali um vasinho de vidro com uma planta, ela tratou aqui cuidando dos tons, né? Ela colocou um rosa mais forte, um rosa mais claro. Vocês podem ver que os outros adornos, ele ainda é um tom abaixo, um rosa bem mais clarinho. E aqui ela colocou vários elementos de acrílico para compor e não gritar tanto dentro dessa bandeja. E aí, ela utilizou nas outras partes aqui, ó, essa aqui já é uma outra bandeja no mesmo quarto. E aí ela já veio com uma proposta que era a proposta que eu queria falar para vocês. O uso dessas bandejas depois que é passar essa fase do quarto do bebê. O que eu vou fazer com essas bandejas, né? Não tenho o que fazer? Tenho que fazer sim. Olha o quanto que fica prático. Pensa nessa bandeja aqui, que é o modelo praticamente idêntico, né? Só mesmo a disposição dos tamanhos dos quadrados que estão um pouco diferentes. Mas olha para vocês verem, aqui ela é uma bandeja totalmente cara de bebê devido aos elementos que ela utilizou. E quando muda, aqui já é totalmente uma bandeja quarto, com o livro que ela vai usar para o bebê. Aqui ela já tem algumas balinhas que possivelmente ela deva gostar, então ela mesma utiliza para ela. Aqui ela colocou o diário da Vicky. Aqui ela colocou os potes de cerâmica, tá vendo? E todos pintados à mão, olha quanta delicadeza. E aqui também potinhos que possivelmente são porta-objetos. Então é uma composição muito bonita, tem o ursinho de pelúcia aqui do lado, com mais um frasquinho. Então vocês podem ver que não existe certo e errado, existe aquilo que você precisa guardar dentro das experiências que você quer ter no quarto do seu bebê. Aqui é também no mesmo quarto, no quarto da Vicky, e ela também utilizou de uma forma diferente, eu queria mostrar pra vocês. Existe uma bandeja, aqui ó, uma bandeja
dentro da bandeja. Olha que interessante. Eu achei que ficou muito bonito. Além disso, ela compôs com um vasinho, ainda colocou uma planta e ali dentro a garrafa vintage. Então eu amei essa possibilidade de colocar uma bandeja dentro da bandeja, ficou muito bonita. E aqui ela fez uma composição de tons. O quarto da VIP, para quem não conhece, se você é mamãe e está buscando uma referência de tema, é um quarto de tema flor, que ficou lindo, né? Ela utilizou o cinza e o rosa, ficou muito bonito. E ela fez alguns pontos também nesse verde água, ficou muito interessante. Então essa é a composição que eu queria mostrar para vocês. Bom, dentro de todas essas referências que eu mostrei, eu acredito que alguma tenha mexido mais com o coraçãozinho, né? Pelo menos eu espero. E dentro delas também dentro desse mundo, existem outras possibilidades. Existem bandejas de vidro, que eu acabei não mostrando aqui, né? Existem muitas possibilidades dentro das bandejas de MDF. Então é um mundo que se abre na sua frente. E o importante é você saber um pouco do que existe no mercado e saber que existem estratégias para que você possa utilizar essas bandejas depois. Então, aqui agora eu vou passar para você assim umas diquinhas de como escolher essas bandejas e também pensar que esses itens, se você escolher antes, você consegue colocá-los dentro daquela lista de prioridades que eu falei para vocês que existe, lembra? Bom, primeira coisa, você deve entender a rotina que você quer criar. Então, possivelmente você vai começar a ler sobre os cuidados com o bebê, ou você vai receber uma listinha, aquela mamãe que fizer um curso de cuidados, possivelmente ela vai te passar uma listinha do que você precisa ter ali para cuidar do bebê. E se você está fazendo essa metodologia com o profissional que você escolheu, possivelmente é porque você confia naquilo que ele está dizendo. Então você vai seguir aquela listinha e aí você vai analisar item por item e pensar em como você vai colocar isso dentro do seu espaço. Aí aqui, dentro desses cursos de cuidados, eu lembro que um item que me chamou muita atenção que não deveria ter era as lixeiras. As lixeiras, elas não podem estar presentes dentro do quarto, dentro da metodologia que eu aprendi. Eles falam que o odor que exala da lixeira não é tão interessante e que por isso é interessante você pensar se você quer colocar a lixeira ou não dentro desse espaço, tá? Outra coisa, você precisa analisar o seu contexto, analisar se aquilo que você está querendo comprar condiz com o que você quer, como eu falei em relação à limpeza. Você precisa pensar de quanto em quanto tempo você vai limpar aquilo, você precisa analisar dentro do seu investimento. E a grande sacada aqui é você não pensar que você não pode fazer uma bandeja específica. Pelo que você apaixonou? Foi pelas cores? Foi pelos materiais? Pare e analisa o porquê que você se apaixonou, certo? Aí você pode pegar uma bandeja que está dentro da sua realidade e compô-la de acordo com os itens. Se eu quero uma bandeja de madeira, aquela ali tá R$200. Eu quero uma bandeja de 100. Procura pela forma, né? Encontre uma forma parecida com aquela que você está vendo. Existem cores diferentes de madeira, então procura pela cor próxima da madeira que você está querendo. E aí você pega e coloca, substitui. Não desista de fazer uma coisa que você se apaixonou porque de primeiro momento o valor foi alto. Vamos pensar em substituir, tá certo? Então analise o seu contexto dentro dessas questões de manutenção, dentro das questões das cores e também dos materiais que estão ali dentro e tenta explorar de uma forma diferente. Agora, se você quer investir numa peça melhor, numa peça de valor mais alto, mas está com receio de não utilizá-la depois, a grande sacada é você tentar compor as cores desses objetos para compor dentro do tema do quarto do seu bebê e também compor dentro de outros ambientes da sua casa. Então, se planeje para que você possa já pensar, eu quero uma bandeja preta. Então, dentro dessa bandeja preta, eu consigo criar umas composições no quarto do meu bebê com preto e depois eu consigo utilizar essa peça dentro de outros ambientes da minha casa. Então, faça essa análise e tente criar essa ideia dentro do seu espaço para que você não perca essa bandeja depois. Bandejas com cores brancas, douradas, pratas ou pretas, possivelmente vão ser muito utilizáveis em qualquer ambiente da sua casa. Então, faça essa análise que eu tenho certeza que vai dar certo. Outra coisa, como eu já falei anteriormente, para finalizar, é a lista de prioridades. Se a bandeja é um item que você ama, que você morre de amores por ela e você quer muito investir, seleciona os itens e coloca ela dentro da sua lista de prioridades lá.
né? Porque a lista de prioridades, ela vai te dar um orçamento de investimento para o quarto do seu bebê. Então, se você tiver toda essa lista, você pode ver se você vai ter uma condição de comprar aquela bandeja ou não, se você teria que baratear algum item. E aí, com isso, se você tiver que baratear alguma coisa, você pode fazer essa composição externa. Compra uma bandeja mais em conta, potinhos um pouco mais caros, com investimentos maiores, e aí você conseguir chegar na estética e na funcionalidade que você precisa, tá certo?